A inveja de Saul. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso, a inveja que o rei Saul sentiu por Davi, né? Capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Eu estou gravando aqui no canal um vídeo por capítulo da Bíblia e eu já fiz isso, da Bíblia, né? Eu já fiz isso para os 8 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e agora 1 Samuel, capítulo, que é o 9º livro, capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, qual conversa? Do vídeo passado, né? Eu vou deixar lá no final a parte anterior do que eu estou lendo hoje, que é o capítulo 17, o extenso capítulo 17, que tratou da treta, né? Da luta entre Davi e Golias. Então, depois que Davi derrotou Golias, houve uma conversa, está acontecendo nesse momento aqui a conversa entre Saul, o rei, e Davi. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas, filho de Saul, né, tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou tão irritado com esse refrão e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então ele percebeu que as pessoas... Ele tinha uma visão estratégica, né? Ele percebeu que Davi possivelmente seria o rei, né? No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele, todo Israel e todo Judá, porém gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe, e eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor, pois o Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Então, na verdade, ele estava interessado em que o Davi morresse em batalha. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família e o clã do meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Então ele não casou com esta filha de Saul. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Gostava, então ela tinha afeição por ele. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente. Então a outra anterior, ela não gostava de Saul, de Davi. Merabe, né? Disseram, então a Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente. E pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus. Ah tá, então porque ele vai pedir um dote, né? Uma espécie de dote. Por isso que ele pensou nesse plano maligno, de que casando-se com ela ele poderia matar Davi. O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram. Por isso, mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Não teve opção, né? Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida.
Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Que coisa, né? Bom, muitas coisas a gente aprende com esse capítulo. E uma delas é que a mulher tem que amar o homem, né? Principalmente. E que coragem faz uma baita de uma diferença. Nesse caso aqui, seja o que for que se tentava contra Davi, sempre se saía, porque andava nos caminhos de Deus, no caminho do Senhor. Então, essa foi a leitura do capítulo 18, e no próximo vídeo, que está aqui no final, vou deixar bem aqui no final, o capítulo 17, que eu li no vídeo, que eu gravei no vídeo passado, né? Basicamente sobre a história entre Golias e Davi, um extenso capítulo. Então, no próximo vídeo, quero tratar sobre o capítulo 19, Saul procura matar Davi. Valeu!